Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Mágico Vento e suas duas séries que estão sendo publicadas no Brasil atualmente, e vamos conversar sobre Tex, também duas séries, uma que foi publicada e encerrada e uma que está sendo publicada. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. Lá eu publico informações a respeito de promoções, campanhas do Cartaz, pré-vendas, ou seja, sempre informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Meus amigos, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. Se vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, divulguem o nosso vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, depois de inscrito, aperta o sininho para que o próprio YouTube informe a você das nossas publicações. Agora vocês fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Tex. Neste bloco, nós agora vamos conversar sobre Tex. Vamos conversar sobre duas séries de Tex. Inicialmente, nós vamos conversar sobre essa aqui. Os grandes clássicos de Tex. Então, para esta série, foram feitas a edição de 30 histórias. Eu não sei quais foram os critérios, mas foram alguns critérios da editora, ou até de alguma pessoa e tudo, porque escolher 30 histórias de Tex não é fácil. É um personagem que tem 60, 70 excelentes histórias. Então, existe uma grande dificuldade para isso. Bom, essa coleção foi publicada entre 2006 e 2010 e teve 30 volumes. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é feita a revista. Vocês podem observar que tem aqui a capa, né, a parte inicial, uma lombada bem simples e algumas informações da história no verso. E aqui vocês podem observar a história em si. É no formatinho, que é o padrão das histórias de Tex, e até esse momento todas as histórias eram publicadas neste tamanho. Então essas foram os grandes clássicos de Tex. Nós tivemos 30 histórias publicadas nessa série e hoje não temos mais, como eu disse, ela foi encerrada em 2010. Hoje, eu acredito que só se consiga desses daí em sebos. Acredito que nem a própria editora tenha mais para vender essas revistas. A segunda série que eu gostaria de conversar é essa aqui, Tex Platino. Tex Platino surgiu como uma segunda edição do Tex Maxi Tex, que no Brasil se chama Tex Anual, e do Tex, Almanaco Tex na Itália, que no Brasil se chama Almanac Tex. Então, para publicar, para dar oportunidade aos leitores que não adquiriram as revistas na época de sua publicação, a Mitos lançou esse Tex Platino. Nas suas 18 primeiras números, elas publicaram as histórias do Tex Anual. E hoje estão publicando do Almanac Tex. Então também vou mostrar aqui de uma forma relativamente rápida. Essa publicação começou em 2016. Também a capa, existe aqui uma lombada com padrão e aqui a sinopse da revista. Essa cor, que nessa aqui é azul, ela não tem um padrão definido. Vocês podem ver que nessa outra revista ela era verde. Então a editora faz uma certa variação entre algumas cores, acho que 3 ou 4 cores, ela sai variando, alternando de acordo com o gosto, não tem nenhum padrão. A revista em si é muito interessante, as histórias sempre são boas, porque o Tex Anual sempre publicou histórias boas e completas, que eu chamo sempre a atenção para isso. As histórias não continuam no próximo número. Então aqui tem a abertura e às vezes uma reportagem aqui nessa parte. E o quadrinho em si já começa com as histórias publicadas. Também no formatinho, papel jornal, uma publicação bem simples. De repente a editora poderia ter feito
esse Tex Platino ser uma republicação num outro formato, talvez de melhor qualidade. Mas eles optaram por manter o formatinho, que é o padrão do Tex anual e do Almanac Tex aqui no Brasil. Na Itália eles são um pouco maiores, que era no formato italiano, como nós já conversamos diversas vezes. Bem, amigos, sobre o Tex era isso que eu tinha para conversar com vocês. Vocês fiquem agora com mais algumas imagens e eu retorno para a gente conversar sobre Mágico Vento. Agora, nós vamos conversar sobre o personagem Mágico Vento e suas atuais publicações no Brasil. Lembrando, Mágico Vento na Itália já foram publicadas 2 séries. Uma série inicial com 131 histórias e o ano passado foi publicada uma pequena série com retorno com 4 histórias. No Brasil, foi publicada toda a primeira série. 131 histórias, todas foram publicadas no formatinho aqui no Brasil. A editora Mitos publicou todos. Mas do ano passado, ou mais ou menos de 2018 para cá, ela tem nos trazido uma novidade, algumas novidades que digo. 2 publicações desta mesma primeira série em formatos diferentes. Vale salientar que quando ela começou o Mágico Vento Deluxe, não existia nem a segunda série na Itália ainda. Bom, vamos conversar agora um pouco sobre as 2 séries atuais que estão sendo publicadas no Brasil. Inicialmente eu vou mostrar o Mágico Vento em formato italiano. Então vocês podem observar, é essa publicação, tamanho no formato italiano, uma capa realmente muito boa, não é capa dura, mas é uma capa cartonada de qualidade. Sempre tem alguma reportagem, ou tem alguns desenhos, alguma coisa, ou tem essa seção de cartas ou de matérias a respeito do Mágico Vento ou do Oeste na época da colonização americana. E nós temos a própria história, que é um personagem de faroeste excelente. Sempre essas histórias de Mágico Vento, eles estão embutidas nas histórias um pouco da história da colonização americana. Principalmente o que aconteceu com os índios, principalmente o que acontecia com as minorias. Mas é muito importante, você aprende um pouco de história. Eu, pessoalmente, acho fantástico. Todas as séries da editora Bonelli que tem um fundo histórico, eu gosto. Então, mostrando um pouco da história. Então aqui nós temos a capa, também tem uma lombada padrão nessa cor, todos os que foram publicados estão assim, e aqui também tem um desenho um pouco diferente, mostrando talvez uma pequena sinopse da história que foi publicada na revista. Essa revista traz uma história de Mágico Vento por revista, certo? Então, esta série Mágico Vento em formato italiano, se publicar todas as histórias, terá a mesma quantidade de volumes, 131 volumes. Vamos torcer que tudo dê certo e que a editora nos traga isso aqui. Então eu trouxe isso aqui para mostrar de forma rápida 2 histórias. Como vocês podem ver aqui. Mágico Vento 3 e Mágico Vento 4 em formato italiano. A outra série que eu gostaria de mostrar é o Mágico Vento Deluxe. Vamos ver. Esta aqui. Essa realmente é uma publicação de melhor qualidade. Capa dura. Sempre tem matéria. E é colorida. Então, realmente é uma publicação um pouco mais cara. Mas também é uma publicação de uma qualidade muito superior. Colorida, capa dura. E cada revista dessa tem 2 histórias. Então, fica um pouco mais caro, mas não fica tão pesado assim. Porque o que acontece? No ano, a editora está publicando 2 livros, 2 revistas. Ou seja, 4 histórias por ano. Mas como só são 2 por ano, não é muito caro. Então, eu vou mostrar aqui um pouco da história para vocês verem. E da qualidade dos desenhos.
Eu realmente gostei muito dessa publicação. Agora, essa publicação, ela tem um porém, que eu não sei se ela vai até o fim. Desse jeito ela não vai até o fim. Por que aconteceu? Na Itália, foram publicadas apenas 24 edições coloridas. Então, não terá como a Mitos trazer aqui as 131 coloridas. Não vai ter como. Segundo a editora, o que ela fará é que ela vai publicar os 12 livros que correspondem às 24 histórias coloridas e a partir daí ela vai continuar o Mágico Vento Deluxe em preto e branco, mas mantendo todo o resto do padrão, capa dura, 2 histórias por publicação, até o fim. Eu realmente torço, espero muito que ela continue e que consigamos ir até o fim. Pelo menos em uma dessas 2 séries para que eu consiga ter toda a história de Mágico Vento. Bom, era isso que eu tinha para falar de Mágico Vento e fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para o encerramento do programa. Agora, no encerramento do programa, nós, como sempre, falamos das campanhas do Cartaz relativas às publicações de Bonelli. Nós temos 2 editoras com campanha no Cartaz. Temos a editora Grafite, com 3 campanhas. Natan Neve Gigante, que inclusive só vai até o dia 7 de outubro. Estamos chegando na reta final de Natan Neve. Então, é um personagem de ficção científica muito interessante. Vamos olhar e vamos apoiar lá no Cartaz. Lex Wever, que também é uma personagem da mesma, digamos assim, do mesmo ciclo de Natan Neve, e o T. Então temos da editora Grafite essas 3 campanhas. Da editora Red Dragon, nós só temos uma campanha, que é Geia. Só. Então nós temos só essas 4 campanhas relativas às publicações Bonelli no Cartaz. Tem uma coisa, meus amigos, que eu gostaria de conversar com vocês, um boato, por enquanto são alguns boatos, a respeito de techs que estão circulando pela internet. Temos 2 boatos que eu espero que se confirmem. O primeiro, que a Panini estaria trazendo alguns álbuns relativamente de luxo para publicar aqui no Brasil, que são publicados na Itália, pela Sérgio Bonelli Editore lá. E tudo indica que a Panini trará aqui essa série para ser publicada no Brasil. A própria Panini. E o outro boato que nós ouvimos falar é que a Mitos irá publicar o Tex edição de ouro em formato italiano a partir do número 100. Então estamos torcendo que essas 2 notícias realmente se confirmem. Porque, como sempre, o Tex edição de ouro nos traz histórias completas e sempre histórias selecionadas da melhor qualidade. Então, se elas vierem em formato italiano, melhor ainda. Estamos na torcida que tudo isso se confirme no nosso universo de Tex. Tex essa semana fez 72 anos de história. Sempre histórias que ensinam demais as pessoas que acompanham o personagem. Sempre histórias muito, muito boas. Amigos, era isso que eu tinha para falar essa semana. Eu agradeço sempre no final ao site das editoras, ao site Guia dos Quadrinhos e agradeço principalmente a você que nos acompanhou durante esse programa. Um muito obrigado, até o próximo e um tchau.